Olá, tudo bem? Boa tarde, você que é assinante desse canal. Não, você não está no canal errado, não se enganou. Esse é o canal do William Robson Leite, um amigo querido, pastor aqui em BH e colaborador no Evangelho. Meu nome é Ronaldo Pacheco, eu sou líder de uma igreja em São Paulo e estou aqui para compartilhar uma palavra de encorajamento. E o que tem ardido no meu coração nesses dias é a gente resgatar a ideia da igreja como sendo o povo de Deus, responsável por continuar a missão de Deus e avançar com o testemunho do Evangelho do nosso Senhor Jesus. E o desafio hoje em dia, especialmente da gente ser o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. A palavra de Deus nos chama assim e é uma realidade um pouco distante para nós, mas a gente precisa meditar. No Antigo Testamento, o povo de Deus, o povo de Israel, sofreu escravidão, depois exílio para a Babilônia e em determinado momento achou que talvez tivesse perdido a oportunidade de serem os portadores da mensagem do reino. Mas aí Deus, soberano, toca o coração de Ciro e com um édito real ele libera o povo para retornar e debaixo da liderança de Zorobabel e Josué, eles então começam a retornar e aí temos a história de Esdras e Neemias, um cuidando da restauração do templo, do lugar de adoração, da conexão entre céu e terra, e outro cuidando das muralhas de Jerusalém, fazendo aquela separação, distinção entre uma nação santa, um povo de Deus, e as nações que não serviam ao Senhor. E nesse tempo o Senhor levanta o profeta Zacarias para trazer mensagens ao povo, e no livro de Zacarias começa com este profeta tendo uma série de visões, e umas coisas meia esquisitas, complicadas, mas lá no capítulo 4, o Zacarias tem uma visão de um candelabro, um castiçal com 7 lâmpadas, sendo ligados por um óleo que vinha de uma vasilha e com 2 ramos, 2 braços de oliveira sobre ela. E ele tem essa visão e fica perplexo e pergunta ao Senhor: o que é isso, Senhor? E o anjo do Senhor é enviado para esclarecer a ele, e ele diz: ué, você não entende o que você está vendo? E ele faz cara de ué e fala: não ficou claro o desenho aí, Senhor, dá para o Senhor explicar? E aí o Senhor vem e fala uma coisa que talvez complique ainda mais. Zacarias 4, versículo 6 diz: prosseguiu ele e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. E por que que isso me chama a atenção e eu estou aqui para encorajar você? Porque essa visão fala exatamente dessa restauração do povo de Deus, do lugar de adoração e da nação santa, desse sacerdócio real. E esse candelabro é o testemunho do Senhor perante as nações. O nosso reino é de luz e nós temos a mensagem da luz, né? Tanto que em Apocalipse, as igrejas, o Senhor escreve as cartas dizendo: se você não se arrepender, eu virei e removerei de você a capacidade de permanecer sendo uma testemunha, de proclamar o meu evangelho. Removerei o seu candelabro. E aqui o Senhor nos lembra de que para sermos o povo de Deus, nós precisamos depender, confiar e esperar somente em 2 coisas: no Espírito Santo e na graça. Por que que eu digo isso? Porque muitas vezes na nossa carreira a gente esquece dessas coisas e tenta avançar, crescer e acha que seremos recompensados por esforço, por mérito próprio, por força, por esquemas, por formatos, por modelos.
Mas nada disso tem valor, a não ser quando nos rendemos à graça do Senhor Jesus e à orientação, ao poder do Espírito Santo. E é isso que o texto fala aqui. E essas duas oliveiras, para mim, dizem respeito a esses dois homens, Zorobabel e Josué. Um era descendente do rei, então tinha o direito de governar, e o outro era o sumo sacerdote. E eram os ofícios ungidos, por isso eram os ungidos, né? Mas um pouquinho à frente, Zacarias tem outra visão, e ele vê o renovo que nasce e que unifica. Ele vai restaurar o templo e vai unificar o sacerdócio, porque vai se assentar no trono em glória, ou seja, ele será o rei sacerdote. E diz respeito ao nosso Senhor Jesus. E assim eu entendo que Zorobabel é um tipo, aponta para essa obra que Jesus faria. E assim como o texto diz que diante de Zorobabel nenhum monte seria grande o suficiente, mas seria aplanado, assim é dito sobre Jesus, né? Em Isaías, a respeito de João Batista: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, todo monte será aterrado, todo vale nivelado, e então o Rei da Glória entrará. E foi isso que Jesus fez. E ele aponta aqui e diz que quando ele que colocou Zorobabel, que aqui no texto coloca a primeira pedra, diz também que vai completá-la. E diz também que quando esse remate fosse feito, haveria grito e exclamação: haja graça sobre ela, sobre o templo, sobre o povo, sobre Jerusalém, a nação de Deus, o sacerdócio real. Então, não tem como a gente fugir disso. O Senhor Jesus começou a boa obra, vai completá-la, é por graça e pelo Espírito. É assim que a gente vai continuar sendo o povo que o Senhor quer que a gente seja, continuar anunciando a salvação e dando a Ele a glória. E no final do capítulo 4, o Senhor ainda diz para ele: então, Zacarias, fica tranquilo e fala para Zorobabel, não despreze os pequenos começos. Aquele que começou a boa obra vai completar. E se ele já nos deu o seu Filho, não nos daria juntamente com ele o Espírito, se assim o pedíssemos? Então, o meu encorajamento dependa exclusivamente da graça do Senhor Jesus e do Espírito Santo para viver e com o seu viver testemunhar, adorar, glorificar ao único Rei e Sumo Sacerdote da nossa vida, o nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, te fortaleça e que você cresça de graça em graça, fé em fé, cheio do Espírito, para a honra e glória do Senhor. Obrigado.